Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019. É uma questão da disciplina de Física, né? Fala sobre resistores. E se você pegar aí a prova do segundo dia, a prova amarela, é a questão de número 91. Então vamos lá resolver. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então, na figura que você tem 120 volts a fonte de tensão conectada à casa, e entre a conexão da casa, que são todos esses resistores, e a rede elétrica, um cabo mal dimensionado, representado aqui por essa resistência de 10 ohms. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50, conforme ilustrado no esquema. Então, as 5 lâmpadas aqui, e aqui a TV, todos em paralelo, sendo que a TV já está ligada inicialmente, e as lâmpadas todas desligadas. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. No caso, 130 volts, que é o valor máximo, não é grande problema, porque a tensão máxima da rede é 120. Então, o problema reside nessa tensão menor de 90. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... E aí vem as alternativas. 1, 2, 3, 4 ou 5 lâmpadas, cada uma delas com uma resistência de 200 ohms. Bem, para resolver essa questão, a teoria que a gente tem que lembrar é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm fala que a DDP, representada aqui pela letra V, é igual ao valor da resistência R vezes a corrente elétrica. E também a gente tem que lembrar algumas características de associação em resistores. No caso, se o resistor equivalente for em série, se a gente for calcular um resistor equivalente em série, o valor do resistor é a soma, e sempre o resistor equivalente dessa associação em série é maior do que qualquer um dos resistores associados. Nesse caso, se for série, nós temos uma única corrente elétrica, que vai passar por todos os resistores, e a DDP de cada resistor vai ser dele próprio. Então, a DDP total se divide. Em paralelo, de modo complementar ao série, você tem aqui a equação que você calcula o resistor equivalente, e o equivalente ele sempre vai ser menor do que qualquer um dos resistores da associação. Ou melhor, menor do que o menor dos resistores da associação. No caso, em paralelo, nós passamos a ter uma única DDP para todos, e cada resistor vai ter a sua corrente elétrica. Então, há uma divisão da corrente elétrica. Para resolver esse exercício, vamos considerar aqui uma situação, né, com esses 5 resistores e a tensão de 120. A corrente elétrica que vai para casa, que sai aqui da fonte de tensão, né, ela passa obrigatoriamente por esse resistor de 10. Então, esse resistor de 10 vai ter a corrente elétrica, independente de quais aparelhos, lâmpadas e TV estejam ligados aqui na casa. Então, a corrente elétrica total passa por esse resistor. Na nossa situação limite, né, que seria para que a TV ainda funcione, a DDP mínima que nós temos aqui é 90. Se nós temos a corrente elétrica passando aqui e todos esses aparelhos estão ligados em paralelo, essa DDP de 90 vale para todo mundo, é uma DDP única, associação em paralelo. Então, independente de quantas lâmpadas eu ligar, aqui eu tenho 90. Se o total é 120, esse fio mal dimensionado, ele vai ter uma tensão de 30 volts. Então, corrente elétrica total, ela sai aqui da fonte, aqui tem 30 volts, independente de quantas lâmpadas e TV estejam ligadas. E aí, qual o caminho aqui? Independente do caminho que pegue, se for só a TV, se for uma lâmpada e a TV, né? Vai ser 30 mais 90, 120. 30 mais 90, 120. Então, essa aqui é a divisão. Então, a associação dessa resistência de 10, que é o fio mal dimensionado, é série. A associação dessas lâmpadas todas com a TV, independente de quantas eu ligue, é um paralelo. Para resolver, o que eu tenho que pensar? Eu vou tentar achar quantas lâmpadas eu posso ligar para manter aqui um mínimo de 90. Então, eu vou pensar nessas lâmpadas todas, independente de quantas sejam, colocando todas elas como sendo um único resistor equivalente.
Então, ao invés de eu trabalhar com 5 lâmpadas, ou 1, ou 2, ou 3, não sei quantas, vou trabalhar com um resistor equivalente. E vou tentar achar qual é esse valor desse resistor equivalente. Mantendo um valor aqui de 90 volts, que é o valor mínimo, não pode cair menos, e aqui o valor de 10. E lembrando também de uma característica, né? Quanto mais lâmpadas eu ligar, menor vai ser esse resistor equivalente. Lembrando que é uma característica de associação em paralelo. Então, à medida que eu associo lâmpadas em paralelo, o resistor equivalente diminui. Bem, como seria, a partir desses valores que nós temos, né, 90 volts na TV, 30 no fio mal dimensionado, qual seria o valor das correntes elétricas aqui? Qual seria o valor dessa resistência equivalente? Então vamos lá. O primeiro passo nosso é calcular a corrente elétrica total. Bem, nós temos aqui uma DDP de 30 volts, tá aqui, usando a lei de Ohm, uma resistência de 10, e com isso eu tenho o cálculo da corrente elétrica total em 3 amperes. Essa corrente elétrica total, ao chegar nesse ponto, ela se divide. Ela pode passar uma parte dela, aqui é uma associação em paralelo, né, divide a corrente elétrica, uma parte dela passa pelas lâmpadas, que eu não sei quantas são, e uma outra parte passa pela TV. Teria como calcular essa divisão de corrente elétrica? Vou chamar aqui de I1, que é a corrente elétrica que passa pelas lâmpadas total, todas as lâmpadas, independente de quantas sejam, e I2, a corrente elétrica que passa pela TV. O I2 dá para calcular aqui, ó, utilizando novamente a lei de Ohm. Uma DDP de 90 volts, está aqui, né? Um resistor, que é o resistor da TV, de 50 ohms, isso me dá uma corrente elétrica de 1,8 amperes, está lá marcado. Com esses valores, eu consigo calcular a corrente elétrica do resistor equivalente de todas as lâmpadas, que eu não sei quantas são. Se aqui chega a 3 amperes e 1,8 amperes vem aqui para a TV, quanto sobra para o resistor equivalente? Então, nós temos que essa corrente elétrica total de 3 amperes é igual à soma do I1, que passa pelas lâmpadas, com o I2, que passa pela TV, que eu conheço, que é 1,8. Fazendo o cálculo, a corrente elétrica das lâmpadas passa a ser 1,2 amperes. Tendo aqui a DDP de 90, porque aqui é um paralelo, e a corrente elétrica de 1,2, dá para mim calcular o resistor equivalente das lâmpadas, que eu não sei quantas são, novamente citando isso. Utilizando a lei de Ohm, né, e lembrando que a DDP aqui é a mesma, né, nós temos que a DDP 90, o resistor equivalente das lâmpadas, que eu não sei quanto é, e a corrente elétrica de 1,2. Então, o resistor equivalente de todas as lâmpadas para essa situação limite é 75 ohms. Então, eu posso ligar lâmpadas aqui, resistores, né, das lâmpadas, até que atinja um valor de 75 ohms. Bem, então vamos lá. Como é que eu faço isso? Para calcular o resistor equivalente, quando nós temos resistores iguais, basta pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade. Lembrando que, se porventura eu associo o maior número de resistores, o equivalente é menor, tá certo? Então vamos lá. O equivalente sendo menor, aumenta essa corrente aqui, né, que é a corrente elétrica total. Essa corrente elétrica total aumenta a DDP do fio mal dimensionado, o que diminui a DDP da TV e faz a TV parar de funcionar. Se eu associo uma lâmpada, aqui seria 200, então não dá, porque eu posso chegar até 75. Se eu associo duas lâmpadas, se eu associo dois resistores de 200 ohms cada, o equivalente é 100. Ainda não dá, porque eu posso chegar a 75. Se eu associo 3, o meu resistor equivalente fica 200 dividido por 3, o que dá 66,7 e está menor do que 75. Sendo um resistor menor que 75, essa corrente elétrica aumenta total. Tendo uma corrente elétrica total maior, essa DDP do fio mal dimensionado aumenta e diminui a DDP da TV e para de funcionar. Então, até 2, sem problema, porque é maior que 75, que é o limite que a gente calculou. Com 3, fica menor que o limite e não funciona. Então, eu posso ligar até 2. 3 já não posso mais. Então, está aí a nossa resposta. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar são 2 lâmpadas.
Curta a nossa página aí, curta as nossas publicações, clique aí no sininho para acompanhar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Abraço.